noite. É com alegria e satisfação que damos início ao programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. E minhas queridas e meus queridos ouvintes que estão nos acompanhando pelo 95.7 FM e também temos os que estão nos acompanhando pelo YouTube, canal de YouTube aqui da emissora Rádio Vibe Mundial FM. Nós temos, como vocês estão vendo, duas convidadas. Nós temos aqui a psicoterapeuta e consteladora, que vocês já conhecem, Regina Silva. Prazer em revê-la aqui no nosso programa, Regina. O prazer é meu, Shane, principalmente para falar de um assunto tão importante quanto a segurança feminina. Exatamente. E temos também, que vocês já conheceram na outra semana, a Duquesa, que é uma rainha do humor e faz um trabalho social incrível da tristeza para o humor, essa transição de superação que é maravilhosa, né, Duquesa? Com certeza, uma boa noite a todos os ouvintes, né? É uma satisfação estar aqui com a doutora Regina e também com a Shane. Isso, e antes de nós entrarmos na nossa conversa, com a nossa pauta de hoje, eu quero falar da campanha que foi lançada no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, aqui pertinho da rádio, aqui na Avenida Paulista, que nós também ficamos na Avenida Paulista, que foi um sucesso espetacular. Tinham homens e mulheres trabalhando contra o feminicídio, porque 1.400 mulheres mortas num espaço de tempo muito pequena, é uma coisa muito triste. O nosso país é considerado o país do mundo com maior número de feminicídios. Por isso eu estou incorporando esta campanha e esse foi o lançamento no dia 8. Mas haverão outros eventos que eu vou estar aqui convidando vocês, homens e mulheres, porque existem homens bons e que querem participar, que têm filhas, esposas que amam, sobrinhas, tias, mães. Então, eu vou convidá-las. Assim que a data estiver definida, eu vou estar. Está aqui a camiseta. Então, a nossa batalha em 2026 é a luta contra o feminicídio, porque está demais. E a nossa pauta de hoje são os sinais. Os sinais que as mulheres devem perceber quando elas estão num relacionamento abusivo. E a Duquesa, ela comentou rapidamente no programa passado que ela é uma mulher em superação, porque ela passou por essa triste experiência. Mas, graças a Deus, está superando, né, Regina? Exatamente. Eu acho que, assim, é complexo quando você passa por uma situação de violência, porque as pessoas têm que olhar também para o luto que isso traz, porque morre um relacionamento. Sim. Morre um sonho, morre um plano de vida. Então a superação não é só de você seguir em frente, mas de você acolher o luto e usar o luto a teu favor também. Exatamente, usar o luto a seu favor. E uma coisa que é importantíssima é que nós, no Guá da espiritualidade, nós trabalhamos o autoconhecimento, o seu saber, né? O seu desenvolvimento pessoal e íntimo. E quando você trabalha isso ajuda você a identificar coisas que estão à sua frente e você não está vendo. Porque você readquire, você traz de volta a sua segurança. Porque no relacionamento abusivo, você perde essa confiança, não é mesmo, Duquesa? Sim, exatamente. Por muitas vezes você não sabe que está em um relacionamento abusivo. Você não tem nem ideia, porque tudo começa como flores e depois, com doses homeopáticas, né? Você nem imagina que você está realmente com um psicopata, com uma pessoa que você fala, puxa vida, ela está comigo ali na intimidade, no dia a dia, como foi capaz de me dar um soco, um murro, me deformar, me humilhar e ficar numa convivência durante tanto tempo. E não obstante isso, vocês tiveram uma filha juntas, não é isso? No primeiro relacionamento, do qual eu tive uma violência, uma agressão física, né? Eu tive uma filha maravilhosa. Graças a Deus eu consegui dar uma boa criação para ela. Ela não é da área artística como eu, mas ela está na Federal de Biologia. Uhum. Então a minha missão como mãe, apesar de tudo isso que ocorreu, tanto no primeiro relacionamento como no segundo, eu acho que me ajudou muito eu conseguir ser uma boa mãe. Porque isso para a mulher
é de extrema importância. Por mais que ela esteja sofrendo, lesada, abalada psicologicamente, quando passa a atingir os filhos, aí que a derrota é total. Exatamente. Então, eu convidei a Regina, que vocês já conhecem de muito tempo aqui no programa, porque ela é psicoterapeuta e consteladora de primeiríssima linha, com uma experiência extraordinária, para você que talvez possa estar passando por um relacionamento abusivo e não tenha detectado. Porque, por exemplo, como a Duquesa falou, ela sofreu 2 relacionamentos muito diferentes. Um foi agressão física e o outro foi patrimonial, que depois ela vai citar. Quais os sinais que as mulheres podem ficar atentas com relação de que estão tendo um relacionamento abusivo? Porque nem sempre são como que ela teve de uma grande agressão, que ela teve que refazer o rosto dela, né? Shane, vamos entender uma coisa. Raramente a agressão ela vem por um tapa, por uma surra, por um murro. Tá? Por quê? Porque é muito fácil. Se eu chego e te dou um tapa, te dou um murro, você reage. Mas eu preciso ir minando a sua autoestima, minando a sua percepção. Sim. E mudando a sua percepção. O que significa mudar a sua percepção? De repente a pessoa me conhece do jeito que eu sou. E de repente o jeito que eu sou se torna um problema. Então eu vou começando a perder minha percepção se eu estou correta ou se eu estou errada. Tá? Que ela então, vai minando a autoconfiança com críticas embasadas sutis. De brincadeirinha, por exemplo. Então, às vezes vem com brincadeirinha. Eu percebo que os relacionamentos, eles são muito violentos, ao meu ver, muito agressivos. E as pessoas não têm consciência da agressão. Por quê? Porque muitas vezes nós vimos isso em casa. Sim. Então, quanto mais agressiva é a minha violência em casa, eu vou repetir. Passa a ser como normal, cotidiano, é isso? A pessoa, inconscientemente, ela tem essa ideia que aquilo que aconteceu, ela já tinha visto em casa, então é normal. Ela nem qualifica. Ah, não qualifica? Não. Porque, por exemplo, então, nós pegamos a Duquesa, que é uma mulher que chama atenção, que se veste de uma forma mais assim chamativa e que é uma mulher que é bonita e chama atenção. Se você começou a namorar uma mulher como ela, por que de repente você começa a implicar com a roupa dela? Por que você começa a afastar ela das pessoas que seriam a proteção dela? Então, é muito comum, não, é porque eu quero você só para mim. Ai, é porque ele me ama, ai, é porque ele é romântico, ai, é porque ele não gosta dos meus amigos. Gente, olha bem, eu não preciso gostar dos seus amigos, os amigos são meus. Eu tenho que gostar dos meus amigos, da minha família. A sua família e os seus amigos, quem tem que gostar é você. Sim. Então, eu não gosto da Shane porque ela é sua amiga, então eu quero que você se afaste, porque ela é uma má influência. Tá, amiga é minha. Você fica com os seus amigos, eu tenho meus. Se nós conseguirmos que ela seja nossa amiga ou nossos amigos, perfeito. Mas por que isso é feito? Porque isso gera um isolamento. Então você começa a ficar refém da relação. Uhum. Essa que é a questão. É importante notar os sinais, porque nem sempre são tão violentos, porque ela tinha um relacionamento que ela considerava harmonioso. Ela tinha uma bebê de 1 aninho e pouco, e para ela o relacionamento normal. E assim, na primeira vez que ela pediu alguma coisa, que ela queria proteger a filha deles, porque o filho dele, que era adulto, tinha uma namorada, ele falou, olha, eles estão fazendo barulho, será que eles não podem ir para o apartamento que está vazio? Porque a nenê está doentinha, o pediatra disse que ela precisa dormir e tal. Sim. E ele foi e deu um soco na porque ela estava naquela, sabe a mãe que está naquele comecinho, bebezinho, a mãe está apaixonada pelo bebê, ela quer o melhor para aquela criancinha, isso é parte de ser mãe, né? Uhum. Então, o que aconteceu? Eu acho que isso mascarou ainda mais os sinais que poderiam já estar vindo, mas o estar do choque dela foi um soco que o queixo dela foi para o outro lado. Quer dizer, olha a violência. Só porque ela pediu. Ou seja, quando ele tomou uma atitude tão bruta dessa, é porque ele já tinha percorrido alguns passos, como você colocou. E que ela talvez não tenha se dado conta. Sim. Pontos como, às vezes, uma pequena desqualificação. E aí nós temos um problema. Imagina que você vive na sua casa, vamos pegar uma coisa bem simples. E a sua mãe diz, porque você é muito geniosa, porque com esse teu gênio, você tem um gênio difícil.
pequenas frases que nós ouvimos que quando o outro repete, tem aderência. É verdade. Até gostaria de fazer um comentário no meu primeiro relacionamento, que eu lembrei agora. Uhum. Quando eu recebi uma faixa como musa da capital mundial da gastronomia, porque eu fazia um trabalho junto ao Sindicato Patronal de Hotéis e Restaurantes, que São Paulo recebeu esse título. Uhum. Foi um trabalho junto aos consulados para ver a capacidade e qualificação dos restaurantes. Quantos restaurantes italianos tem em São Paulo e como são qualificados para tal. Uhum. Então, foi lançado esse livro e São Paulo, na época, o prefeito era o Pita, e teve essa homenagem. Nesse dia, ele não se aguentou. Ele pegou o carro e se mandou. E eu fiquei sozinha, sem ter como voltar do evento. Então, você percebe que se nós pegarmos uma folha de papel e fizermos uma linha do tempo, você vai começar a lembrar de coisas conforme eu vou falando. Sim. Tá? Ou seja, ele te castigou. Então, já que você brilhou tanto, eu te castigo. E aí o que isso faz? Não é dito. Porque quando ele bateu, ela tomou uma decisão e se separou. Mas isso daí é num crescente. Não é comum que a pessoa comece batendo. Porque quando você bate é uma coisa real. Palavras como você entendeu errado. Não foi isso que eu quis dizer. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Você que é muito mimada, você que não tem compreensão, você é que é cheia de mimimi. Então, depois eu me encontrei com ele no Parque Ibirapuera. Ele que quis que fosse no Parque do Ibirapuera. Eu falei, mas por que você tomou aquela decisão? Ele falou assim, olha, por incrível que pareça, sabe que eu morro de inveja de você? Falando em inveja, é o seguinte, a Duquesa, ela trabalhou no SBT, fazia parte do programa A Praça é Nossa, e também participou do programa na Globo, também de Sim. humor. Fiz participações no Trapalhões e hoje eu sou CEO da Escolinha da Duquesa na NGT. Uhum. Exatamente. E também participa de um programa na NGT, Canal 3, né? É o programa Festa Popular, que eu participo como jurada, e tem um quadro da escolinha dentro do programa. São 3 horas do programa no sábado e 3 horas no domingo. E a Escolinha da Duquesa não é só que ensina a atriz, atores, humor, né? Ela tem uma função social, que é um trabalho interessante. É uma transformação, né? Isso. Porque você sai da dor para a alegria, para o humor. E, inclusive, ela vai além. Então, o que acontece? Ela formatou um evento que vai estar acontecendo agora no dia... No dia 30 de abril, no Japan Tower, na casa da Lilian Gonçalves, que é a rainha da noite paulistana, a partir das 20 horas. Quero convidar a todos os seus ouvintes para participarem no evento, que nós teremos autoridades, celebridades, artistas, então várias vibes de homenagem. E vale ressaltar que terão entre os premiados os alunos da escolinha da Duquesa, que serão premiados também, e outras pessoas também serão premiadas. Exatamente, vai ter a categoria profissional e vai ter a categoria revelação. Porque a Escolinha da Duquesa não é apenas um programa de TV, é um projeto social, cultural e artístico. Porque por trás da escolinha tem uma ONG, então é um trabalho social. E que é muito importante, porque as pessoas, através do humor, elas conseguem se refazer emocionalmente, não é, Regina? Sim, porque na verdade você começa a olhar para a sua dor e ressignificar ela. Então, assim, isso que você falou, Duquesa, eu acho importante nós dizermos. Já conheci diversas mulheres que, a partir do momento que começaram um relacionamento, se diminuíram na carreira para que o parceiro crescesse e para que ele fosse a pessoa que brilhasse. Então, isso também é uma violência contra você quando você se autoabandona para que o outro se sinta confortável. Há um tempo atrás eu estava com uma questão no consultório com uma cliente que ela dizia, eu não sei como eu vou dizer para ele que eu ganho o dobro do que ele ganha. Eu falei, qual é o problema? Não, Regina, ele vai ficar magoado. Eu falei, mas se fosse você, ele ficaria magoado em dizer que ele ganha o dobro? Então, nós trazemos ainda do inconsciente coletivo uma questão de que nós temos que superqualificar também o masculino. Então, o que nós fazemos? Nós nos autoabandonamos por isso.
Então, isso que ele fez também é uma coisa que as pessoas não percebem, é chamado de castigo. Eu Sim. não te busco, eu desligo o telefone para te deixar ansiosa. Eu falo que vou terminar se você não fizer o que eu quero. Então, assim, são pequenas coisas que você fala, a insegurança dele, porque ele se sentiu com ciúmes. Gente, vamos lá. Numa relação 1 a 2, tá? Por exemplo, nós estamos aqui, tá? O que diferencia a relação que a gente pode ter como amigas de uma relação afetiva, tá? Nós precisamos primeiro, para ser amigos, ter confiança. Se eu não confiar na Shane de que eu vou vir aqui fazer a entrevista e ela não vai me desqualificar, não vai me humilhar, eu não tenho nem coragem de sentar aqui. Verdade. Tá? Se a Duquesa não tem confiança de que nós vamos, eu vou trazer alguns pontos, mas não vou colocá-la num ponto de exposição, não tem nem como nós nos relacionarmos. Sim. Então, isso é confiança. Num relacionamento, se não tem confiança... Não existe. Como é que eu tenho respeito? Então, mas numa amizade, Shane, respeito, confiança e admiração. Eu preciso admirar alguma coisa no outro. Por exemplo, eu acabei de conhecer a Duquesa, mas eu já admiro profundamente 2 pontos nela, tá? Primeiro, ela está num processo de superação. Segundo, ela pegou a dor dela e está trazendo um processo de cura para muitas pessoas. Exatamente, através da escolinha. porque olha que interessante, veja, ela sofreu 2 relacionamentos, né, abusivos. O outro foi patrimonial, que eu não sei se vai dar tempo da gente falar, mas vocês podem ir curtir isso junto, apoiar esse movimento que é muito importante. Aí você pode ligar para a Duquesa no número 11 9987 30 46 e 83 e ir nesse evento que vai haver no dia 30 de abril, porque vai ter humor, vai ter canção, vai ter premiação e você vai ver lá muitas pessoas que estão se superando através do humor. Eu acho fantástico. Não, incrível, mas olha bem, Shane, então a relação ela precisa ter isso. Só que a partir do momento que existe um desejo, aí a relação se torna afetiva. Só que o desejo não é amor. Não é porque eu desejo alguém ou porque o outro me deseja muito que isso é amor. Eu preciso ter a confiança. Eu preciso ter o respeito. Eu preciso ter a admiração. Exatamente. Então, admiração e respeito são fundamentais como base de um relacionamento para você se sentir segura. Outra coisa, busque conhecer os amigos, a família, o ambiente de quem seu possível companheiro será. Comece como base uma amizade. Né? Nossa conversa é uma conversa densa, que tem muitos conteúdos, e a nossa proposta é auxiliar. Você toparia fazer um programa atendendo os nossos ouvintes por telefone numa próxima vez? Lógico, Shane, sem problema nenhum. Entendeu? Então é o seguinte, gente, vamos contribuir nisso, vamos participar desse evento. Ligando, você não agora que ela está no ar aqui, hein, gente? Você vai lá com a Duquesa depois. É no 11 87 30 46 83. E tem uma coisa muito importante que todo mundo quer. Todo mundo deseja o quê? Prosperar. E a Regina trouxe uma novidade que ela vai apresentar agora para vocês. Na verdade, assim, já há uns 15, 20 anos que eu faço cursos de prosperidade, com resultados muito, muito legais. Porque prosperidade não é só você ter dinheiro, é você ter o seu dinheiro render e você usufruir dele. E prosperidade também é você ter um bom relacionamento afetivo. Um relacionamento onde você pode se jogar porque tem alguém que vai te segurar. E dessa vez eu estou montando de uma forma diferente. Eu montei uma mentoria de prosperidade, onde eu vou trabalhar 9 aulas online e vou ter 2 encontros presenciais para a gente poder trabalhar aquilo que é o inconsciente coletivo. O que eu trago de memória dos meus antepassados que eu estou repetindo e que eu preciso deixar no passado. Mas não só antepassados, mas como de uma família recente também, não há? Sim, mas se nós não resolvemos o passado, Shane, nós repetimos as histórias deles. E isso aí tem muito a ver com constelação, não tem? Tem a Porque ver eu com assisti algumas constelações e participei, e que, por exemplo, que coisas que vieram quando eu assisti primeiro algumas e depois eu fui participar. Coisas que eram do meu bisavô, tataravó,
né? E que eu só descobri na constelação. Então, é muito interessante, por exemplo, eu só tenho olhos verdes porque eu tenho uma bisavó alemã. Então, a minha bisavó tinha olhos verdes, o meu avô tinha olhos verdes, o meu pai tinha olhos verdes, eu tenho olhos verdes. Se eu puxasse os meus avós, assim, a da mãe do meu pai, eu teria olhos azuis. Então, do mesmo jeito que eu recebo a cor dos olhos, a cor da pele e do cabelo, todas as pragas, todas as maldições, todas as falências, todo suicídio, toda a exclusão, toda dívida financeira, toda dívida emocional, nós também carregamos pelos nossos antepassados. E enquanto nós não reorganizarmos e não devolvermos essas histórias para eles, nós repetimos, assim como, gente, só fechando, eu sei que É isso que eu ia falar. Mas também com relação ao relacionamento pode acontecer? Sim, por exemplo, é muito comum que nós temos uma história de violência contra a mulher secular. E que nós repetimos sem nem sabermos como. Por exemplo, eu tenho certeza que a Duquesa é uma mulher super inteligente por tudo que ela fez e está fazendo. E aí ela pergunta, como é que eu caí nisso? Porque muitas vezes nós trazemos isso da nossa família, do relacionamento dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E a constelação, ela nos ajuda, não é só clarificar, mas reorganizar e deixar essa história com quem começou. E nós temos a possibilidade de fazer diferente. Porque o problema da violência é que nós falamos, precisamos evitar, somos contra o feminicídio, mas nós temos que dar ferramentas para as mulheres, e tem homens que passam por isso também, tá? Para eles saberem, primeiro, identificar o que é a violência. Segundo, saber como se prevenir, como se cuidar. Tá? Porque é muito sério. A coisa começa com você é burra, você não tem bom senso, você se veste muito sensual, vai para se eu não ficar com você, quem vai ficar? Com uma mulher como você acha que alguém vai querer com o teu gênio? E aí nós chegamos no terceiro nível, que termina ou no hospital, ou na delegacia, ou no cemitério, quando não nos três. Então, uma crescente. Entendeu? Exatamente. E nós temos aí exemplos recentes. O mais recente, por exemplo, da militar, que ela já vinha sofrendo um relacionamento abusivo. Quando ela resolveu pôr ponto final no relacionamento, eles também têm uma filhinha, o que ele fez? Ele a matou e ainda a acusou de suicídio. Mas, gente, nós estamos terminando, nós só temos um minutinho para despesas da Duquesa e da Regina, mas a semana que vem, às 19h30, nós vamos estar aqui. Você pode enviar um e-mail, perguntas que vocês gostariam de ter feito e não conseguiram fazer, para Shane. Meu nome se escreve Shane, S-H-A-N-E, shaneabreu@yahoo.com.br, que aí eu posso convidá-las e passar a pergunta de vocês para elas, tá bom? Suas despedidas, Regina, suas despedidas, Duquesa. Bom, primeiro, obrigado pela atenção de vocês. Eu espero ter contribuído um pouco. Quem quiser saber mais sobre a mentoria de prosperidade, é só entrar no Instagram, no @Giraser, é GYRASER, e lá tem todas as informações e formas de como você me contatar. E muito obrigado de novo pelo convite, Shane. Bom, quero agradecer também, foi bem esclarecedor. Adorei o dia de hoje, é mais um dia de conhecimento, evolução espiritual. Então, graças aqui à Rádio Vibe Mundial, a Shane que me convidou e a doutora com a sua sabedoria e conhecimento. E conto com toda a presença de todos para o dia 30 de abril, às 20 horas, no Japan Tower, para a homenagem Dia Nacional do Humorista, Dia Nacional do Artista. Então, nós temos aí 2 convites, o da Mentoria da Prosperidade e o convite da premiação de, inclusive, alunos da Escolinha da Duquesa. E é importante prestigiar. Alegria, superação, são coisas muito boas que nos trazem uma energia fantástica, assim como a prosperidade e a mentoria da Regina. O nosso tempinho terminou. Eu quero agradecer a presença das nossas convidadas, agradecer os trabalhos técnicos do Tomás, muito obrigada, Tomás, e principalmente o carinho da sua audiência. Eu desejo que você tenha um ótimo final de semana revigorante para começar com toda a força e poder a sua semana. E aqui vão abraços de Shane de Abreu, de bons fluidos para você. Ótima semana, lembrando que Shane de Abreu está esperando por você no sábado, às 19h30, aqui no Arquétipo, na Rádio Vibe Mundial.
Muito obrigada e até sábado. Tchau, tchau.